Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui nas dependências do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Aqui é uma ala de centro cirúrgico, várias salas, e vamos entrar nessa sala. Você sabe o que é terapia de regeneração celular? Olha, fica comigo, porque se você tem algum problema de ferida, você que é diabético, você que tem má circulação, hipertenso, ou de repente uma pessoa que ficou muito tempo acamada na UTI e tem aquelas feridas que não consegue viver, essa é a solução que eu vou mostrar aqui. Vem comigo. Bom, já estamos aqui, gente, no Centro Cirúrgico de número 7, aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Ao meu lado esquerdo está o Dr. Sérgio Tiossi, cirurgião vascular. Muito obrigada novamente, doutor. De nada, Alessandra. Muito obrigada mesmo, viu? E ao meu lado direito, o enfermeiro Michel. Tudo bem, Michel? Ótimo, obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Já tínhamos falado, né, doutor Sérgio, sobre esse vídeo que faríamos, né, de extrema importância. Como surgiu esse tratamento, então, doutor? Esse tratamento, Alessandra, surgiu da observação de feridas que não cicatrizam, principalmente por problemas vasculares, e da necessidade de tratamentos mais avançados para essas lesões. Uma vez que a gente tem no mercado hoje e tem um conhecimento técnico para tratar essas doenças, mas a gente precisava de terapias que estimulassem com maior efetividade, maior eficácia, a proliferação e a regeneração dessas células. Uma vez que são corrigidas as doenças vasculares, são feitos curativos adequados, mas por problemas locais, células com dificuldade de regeneração, células que perderam sua função e elas não conseguem proporcionar a cicatrização. Tudo que faça, pode fazer o que for, não tem jeito de cicatrizar. Elas perderam essa capacidade, elas não conseguem formar novos tecidos. Então, vieram novas tecnologias para nos auxiliar nesses tratamentos. Entendi. Então, quer dizer, exclusivamente, por que não cicatriza? Por causa das doenças que as pessoas têm, né? E a perda das células que a pessoa tem ali no local, seria isso? Perfeito. Tá. Doenças essas, como por exemplo, o diabetes, a hipertensão mal controlada, problemas de má circulação nas artérias ou nas veias, varizes avançadas, traumas não adequadamente tratados ou que as lesões se cronificaram. Então, 90% das lesões nos membros inferiores são de causa vascular. Tá. E no membro mais superior, que seria sacral, né, nessa região, seria na questão de pacientes que estão internados a longo prazo, há muito tempo, principalmente em UTI, né, doutor? Na região mais superior dos membros, pode-se dizer, na região sacral, que é a região compreendida entre os glúteos e no final do dorso das costas, feridas de difícil cicatrização, muitas vezes por doenças crônicas e hoje, recentemente, por conta de Covid. Muita gente internada durante muito tempo na UTI, né? Imóvel, lesões que abriram e têm dificuldade de cicatrizar. E aí veio essa inovação dentro da medicina, né? Hoje nós temos uma clínica de feridas aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, né? Onde você faz parte dessa equipe, né? E aí o que tem de inovador dentro desse tratamento de regeneração celular, doutor? O que nós temos de inovador é que com o avanço tecnológico foram desenvolvidos alguns materiais que nos ajudam a coletar essas células de outras regiões. Então, principalmente na gordura abdominal e na região pélvica, no quadril, existem células que, se a gente separar essas células da forma adequada, estimular essas células de forma adequada e colocá-las em outra região, essas células se transformam
nas regiões que elas foram colocadas. Por exemplo, existe um dispositivo, que aqui o Michel... Nós vamos mostrar, gente, também. Nós temos aqui uma perna, né, um modelo, né, um manequim, onde nós vamos demonstrar, né, como é feito esse tratamento. Então, qual seria o primeiro passo? É a retirada da célula. Isso, o primeiro passo é identificar realmente que essa é uma ferida de difícil cicatrização, identificar que existe uma alteração vascular ou uma alteração sistêmica, uma doença crônica que ela precisa ser tratada adequadamente, compensada clinicamente. Não adianta também a gente querer fazer uma terapia em um paciente que não está preparado para isso. A gente tem que compensar clinicamente esse paciente, as suas doenças estarem controladas para que ele possa receber as células. A gente precisa de células saudáveis. Sim. Se as doenças importantíssimo, né, doutor? Perfeito. Se o paciente está com doenças mal controladas ou descontroladas, as células que nós vamos coletar, talvez elas não estejam da sua forma mais saudável. E aí não haverá um resultado benéfico nesse caso. Um resultado satisfatório. Sim. E para muitas pessoas que não entendem que existe sim pessoas com esses tipos de feridas, e como você estava falando, até piores, o Michel também estava comentando sobre isso, até piores do que isso no manequim. Sim. Não tem vida, né, gente? É difícil, veja, você perdeu a sua independência. Atividades do dia a dia simples, como você tomar banho, andar de bermuda, fazer uma caminhada adequada, você perde essa sua possibilidade, essa independência. Você tem dor crônica, infecções frequentes, às vezes feridas que causam mau cheiro, constrangimento para as pessoas. É verdade, né? É verdade. Então vamos lá, a perna com ferida toda sua e do Michel, doutor, vamos lá. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês uma das técnicas, que é uma técnica que eu gosto muito e eu já estou utilizando agora desde esse ano, que ela veio para o Brasil e veio para ficar. Ela consiste na técnica chamada de One Step. É uma técnica em que a gente retira gordura abdominal, a gente coleta células da gordura abdominal. A gordura abdominal é uma região que tem uma grande quantidade de células mesenquimais, que essas células elas têm uma excelente capacidade de se transformar em células de outras regiões. Então a gente, com esse dispositivo, que esse aqui é um laser diodo 1210, que a gente fala, essa é a potência do laser, a gente introduz no subcutâneo, quer puxar aqui um pouquinho, Michel? A gente introduz no subcutâneo, isso, e isso aqui, liga-se o laser e se estimula essa gordura, ocorre um estímulo da gordura da região, que pode ser da região da face interna da coxa, ou da região abdominal, a gente gosta bastante da região abdominal. Eu vou estimulando essas células com laser, eu turbino as células, eu aumento a potência dessas células. Uma vez que essa célula foi estimulada com o laser, eu retiro o laser e eu vou coletar essas células com uma seringa e com um trocáter eu coloco na região ali do subcutâneo da gordura, retiro, fazendo movimentos de fricção, retiro essas células na seringa, né? Pode ser o da coxa ou do abdômen, a gente dá preferência para o abdômen, como eu falei para vocês, e essas células coletadas, agora elas vão ser separadas por um processo de centrifugação, de seleção dessas células. O Michel vai mostrar aqui para vocês como é que faz isso. Michel, mostra para eles como que faz a separação dessas células. Eu vou injetar o líquido coletado dentro desse tubete, desse frasco, e essas células vão ser centrifugadas numa centrífuga por alguns minutos. Vejam, isso aqui há alguns anos atrás era uma coisa que só era feita em laboratório, na academia. Sim. E hoje nós tivemos a possibilidade de transformar um procedimento experimental e que tecnicamente de difícil realização numa técnica completamente factível no centro cirúrgico. Ou seja, ela saiu da universidade e ela veio para o nosso dia a dia.
Olha só, que maravilha. Né? Agora, o que eu não entendi aqui, acho que o pessoal também em casa pode estar se perguntando, o pessoal que está nos assistindo, né? Não necessariamente em casa, mas em qualquer lugar, afinal de contas, né? YouTube vai em qualquer lugar, né, doutor? Ali no celular, enfim, computador. Então, aqui se coloca já as células boas, as células retiradas do abdômen. Perfeito. Ou da parte pélvica. Ou né? da parte pélvica. A gente coletou essas células, nós vamos pegar essas células e isso, que depois de separadas, essas células elas vão ficar aqui na parte inferior do tubo, elas vão ser aspiradas, e esse aspirado com essas células separadas, elas vão ser injetadas no leito da ferida, injetadas nas bordas da ferida e na parte mais inferior, que é o leito da ferida, que a gente chama, de forma a estimular esse tecido com novas células. Essas células, elas perderam função localmente. Elas já não fazem mais nenhuma função, nenhum trabalho, vamos dizer assim. Por conta disso que elas não cicatrizaram a ferida. Perfeito. Essas novas células vão proporcionar a cicatrização da ferida. Tá. E posteriormente a isso, é importante que a gente dê condições locais para que essas células se proliferem e elas cresçam rapidamente. Para fazer a cicatrização. Para fazer a cicatrização. Uhum. E eu tenho outros métodos adjuvantes que vão me auxiliar nessa cicatrização. Por exemplo, uma matriz extracelular. O que é isso? Michel, por favor. A matriz extracelular, veja, essa membrana, que ela é uma membrana de ovelha, é uma membrana de outra espécie, que ela não dá rejeição e que eu coloco no leito da ferida e ela vai me proporcionar uma escada, um andaime, para que as células migrem mais rapidamente da profundidade para a superfície, da periferia para o centro, e que proporcione e promova mais rapidamente essa cicatrização. Então, quer dizer, você faz, junto à sua equipe, esse procedimento, né? E depois se utiliza essa membrana para acelerar o processo. Acelerar o processo de cicatrização. E depois disso, doutor? Depois disso, Lu, faz favor, a Lu é a nossa enfermeira. Ela só tem quase 20 anos aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, todo mundo conhece, dentro da terapia na clínica de feridas, Sim. né, doutor? Tudo bem, Lu? Tudo bem. Maravilha. Doutor, só esqueci de perguntar antes de a Lu começar, seria o seguinte, aqui, estamos no centro cirúrgico, certo? Existe anestesia. Sim. Qual seria a anestesia? Isso é muito variável. Esse paciente ele pode ser submetido a esse procedimento com anestesia local ou com uma sedação, eventualmente até uma anestesia geral. Mas nós optamos sempre pelos métodos menos invasivos e que proporcionam uma internação mais curta e uma recuperação mais rápida. Habitualmente esses pacientes internam de manhã e vão embora no final da tarde. Maravilha. É com você, Lu. Tá certo, obrigada. Então, após o doutor fazer o procedimento, eu vou auxiliando, né? Finalizando, como ele já falou, da célula mesenquimal, da membrana extracelular. Extracelular, que é extraída das vísceras da barriga da ovelha, né? Então, eu coloco esta membrana, que ele já explicou o processo, e faço o fechamento também da lesão, a qual como se fosse um curativo, Lu. Como se fosse, não. É um curativo. Que nós finalizamos o procedimento. Importante dizer, pessoal, que nós temos posteriormente uma ampla gama de tecnologias para que a gente finalize essa cicatrização. Agora já foi estimulada a região com células adequadamente saudáveis e que vão se transformar em outras células. E aí nós precisamos manter esse ambiente adequado e com condições para que essa cicatrização ela ocorra. Isso demora
algumas semanas. E a Lu nos ajuda nesse processo. Ela é enfermeira da nossa clínica de feridas, tem bastante habilidade e conhecimento para esses tratamentos. E todo mundo fala muito bem dela, né, doutor? Sem dúvida. A Lu... E aí, depois, feito esse primeiro curativo, existe, de quanto em quanto tempo precisa ser trocado esse curativo? Como que é aí depois o processo que entra a Lu, doutor? Esse processo ele é muito variável de pessoa para pessoa. Tá. Isso tem que ser feito com certa frequência. Existem terapias locais, oclusivas, esses curativos. Às vezes eles duram de 1 a 7 dias. Tá. Então isso vai depender do tipo de ferida e da necessidade da ferida. Quer dizer, é individual, né? Isso é individual. É uma questão individual. Sim. Tá. E depois, mais ou menos, de quanto tempo, quais são os resultados que vocês estão tendo aí, depois de quanto tempo feito todo esse tratamento, a cicatrização total ou a maior parte dela? Habitualmente essas lesões elas têm meses ou anos, infelizmente. Pacientes sofredores que sofrem com esse problema por meses ou anos, pacientes e familiares e amigos, enfim. Envolve as pessoas que estão ao redor dela. Mas em 2 a 3 semanas a gente já consegue ver um resultado em que há meses ou anos não se via na cicatrização. Olha. Esse processo, a iniciação desse processo, ela é imediata. O paciente já nos diz no mesmo dia, e isso é uma observação interessantíssima, que a dor melhora muito rapidamente. Então esse paciente já vai para casa praticamente sem dor. E essa cicatrização em 2 a 3 semanas a gente já vê que ela já está bem acelerada em relação a quando a gente comparava com a terapia habitual que estava sendo realizada. Maravilha, que maravilha. E é isso daqui. Claro. Né, esse tratamento maravilhoso tem aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Caetano do Sul, com essa equipe nota 1000, né? E já trazendo, né, doutor Sérgio, um renovo para a pessoa, né? Porque ela já não tendo dor, né, já é meio caminho andado, penso eu, na minha ignorância, penso eu que já é, né, um caminho aí, um passo a ser dado para a pessoa, né? Sim, e juntamente a essa nova técnica, nós temos o acolhimento, né? Tanto ao paciente como ao familiar, que eu falo, após o paciente sair do estágio da dor, eu trato também a parte psicológica. Então, consequentemente, a recuperação é muito mais rápida. Olha, que lindo! Parabéns, obrigada. Parabéns, equipe maravilhosa. Obrigada, doutor Sérgio, novamente. Obrigado, Alessandra. Tá aí, gente, né? A medicina sempre, né, evoluindo, graças a Deus. E graças também a pessoas, né, profissionais como vocês, que se dedicam tanto e têm tanto amor e carinho pelo que fazem. Parabéns. Gente, beijo. Não se esqueçam de se inscrever, curtam, compartilhem esse vídeo que é de extrema importância, gente. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer algum diabético, algum hipertenso, alguma pessoa com problema vascular. Agora é época de pandemia, quantos não ficaram acamados? Então tá aí uma oportunidade de vocês mostrarem que existe aí uma luz no fim do túnel, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.